Dá um abraço no irmão que está do teu lado aí, fala para ele, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pode sentar, irmãos. Meus queridos irmãos. Irmãos, quero lembrar vocês aqui, pode sentar. Lembrar vocês aqui duas notícias tristes, né? Uma foi a perda da esposa do Alan. O Alan se batizou na semana passada, foi isso? Retrasada, né? Semana passada. Momento de alegria, de gratidão a Deus. E na semana seguinte, sua esposa partiu para o Senhor. Eu creio que ela está com o Senhor. Quantos creem, irmãos? Amém. Ela está com Cristo, Alan. Que o Senhor possa consolar, confortar seu coração e suprir toda a falta, através da presença do Espírito Santo na tua vida, em nome de Jesus. Depois, se os irmãos, no final, dá um abraço no Alan aí, uma palavra para ele. Também, da mesma forma que o Alan, a maioria dos irmãos conhece aqui o Lourival. Quantos conhecem o Lourival aqui? Eu acho conhecido da maioria dos irmãos. Lourival também perdeu sua esposa. Acho que a esposinha do Alan estava enferma, né? Alan, já há algum tempo, né? Já o caso da Lourdes, esposa do Lourival, não tinha nada, né? Pelo que nós soubemos ali, foi um infarto fulminante. AVC, né? Tá, então, Deus está no controle de tudo. Por isso, irmãos, nós que estamos vivos ainda, né, vamos guardar a nossa fé. Amém, irmãos? Guardando a nossa fé, porque com certeza teremos galardão. Baixa a tua cabeça, vamos orar. Senhor, obrigado por tudo que já ouvimos aqui, através dos cânticos, através da alegria também que passamos nesse tempo de adoração. Teu Espírito Santo falou fortemente em nosso coração. Nós queremos te agradecer por toda a riqueza que há no corpo de Cristo, pela riqueza que tens derramado através dos dons, da manifestação do teu Espírito, dos dons de Cristo, dons de Deus. Obrigado, Senhor, porque em tudo fomos enriquecidos nele, em Jesus. Portanto, nada tem nos faltado, Senhor. Que essa alegria de estarmos juntos, que essa liberdade do teu Espírito possa falar aos nossos corações, nos guiando neste momento, onde vamos meditar na tua palavra. Guia-nos, Senhor, pois tu és o pastor, o bom pastor, que nos guia pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Abre os nossos ouvidos, ilumina os olhos do nosso coração, tira as vendas dos nossos olhos, para podermos ver como o Senhor está vendo. Nos dá revelação, Senhor, espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento do Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, sobre a minha vida, em nome de Jesus, e tudo seja para o louvor da tua glória, Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, você pode abrir sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículos 1 ao 3. Tivemos aqui um tempo muito precioso de retiro em Porto Alegre, um tempo que acontece todo ano, e este ano tivemos a presença ali de um irmão muito querido, que a maioria de vocês conhece, porque ele esteve conosco. O nome dele é Vitor Rodrigues, irmão da Argentina. Trouxe uma mensagem preciosíssima, que nos fez refletir bastante, né, Fabinho? Falou sobre família, irmãos. Que maravilhoso. Se vocês puderem depois acompanhar no YouTube, vocês vão poder desfrutar dessa mesma graça que Deus derramou, trabalhando no nosso coração, com a nossa família, nossa casa, nós que pastoreamos, cuidamos do rebanho de Deus. E essa mesma mensagem também serve para você, porque você também é um cooperador nessa obra. E no último dia, ele trouxe uma palavra muito forte, que me fez refletir bastante, e que eu queria compartilhar com vocês essa palavra, que Deus possa me dar revelação desse tempo, para a gente poder trazer com
com graça diante de Deus. E o que me fez refletir, mais direcionado para a minha vida mesmo, né, e por que muitas pessoas não conseguem progredir na vida cristã. E às vezes a gente nasce, né, no reino, e muitas vezes vão passando-se os anos e a gente não consegue crescer, não consegue progredir. Isso me chama muita atenção, e até mesmo eu vejo em muitas coisas, parece que eu vou ficando um pouco para trás, apesar de que minha geração já está passando, né, negão? Nossa geração, nosso trabalho, mas não terminou, porque dizem que na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Então, eu creio que para mim e para vocês, meus irmãos, minhas irmãs, Fabinho está rindo porque agora é a geração do Fabinho aí, depois dos meninos, né, a geração da Eli, da Tatá e outros irmãos mais, mas a gente ainda está vivo, né, negão? Enquanto há fôlego, né, então a gente tem que trabalhar, vamos continuar trabalhando. Mas é algo que nos chama atenção, e eu creio que também é bom nós refletirmos sobre isso, né? Porque diz respeito à nossa caminhada. E essa palavra talvez possa te ajudar a tomar uma decisão muito importante na sua vida, assim também como eu tenho analisado a minha vida, em alguns detalhes, algumas decisões que eu preciso tomar diante de Deus. E o tema dessa mensagem é saindo da estagnação. Tá? Quem quer sair da estagnação aí, talvez você pode dizer assim, eu não estou estagnado, aleluia, glória a Deus. Mas é sempre bom a gente refletir. Mas o que é estar estagnado? Estagnado é estar parado, paralisado, inativo, travado, congelado, manter-se em estado de inércia. E essa estagnação, ela pode afetar a nossa vida espiritual. Por consequência, afeta a vida familiar, nossa vida diária, né, familiar, profissional e também ministerial, que é algo muito importante para cada um de nós. Deus quer que tomemos uma decisão importante ainda hoje. Presta atenção. Quantos aqui estão acompanhando aqui? Deus quer que tomemos uma decisão importante ainda hoje. Amém, irmãos? Aleluia. Isso é para mim e para você também. E essa decisão é que nós devemos sair de toda estagnação, de toda inércia na nossa vida. E o texto de Hebreus, esse texto de Hebreus 12, do 1 ao 3, ele nos ajuda a compreender um pouquinho melhor daquilo que a gente está falando. E diz assim, versículo 1, se você já abriu aí, se não projetar aqui. Hebreus 12, 1 diz, portanto, também nós. É um texto muito conhecido, né? Também nós, que, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente, lembra da cola tenaz, que fica grudada na gente, né? Mas aqui é tão de perto, outra tradução diz, tão de perto nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem é ele? Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz, não fazendo caso à ignomínia ou à vergonha, ao desprezo, e está assentado à destra do trono de Deus. E o autor diz aqui, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando a vossa alma. Interessante, né? Ele nos manda nós olharmos para Cristo, para Jesus, o exemplo de Jesus, na sua caminhada, na sua trajetória, neste mundo.
com toda a humilhação, todo o desprezo que ele recebeu da humanidade, toda a afronta, crucificação, mais terrível e cruel morte que um homem poderia passar, Jesus passou, Jesus enfrentou isso, mas ele se entregou voluntariamente, porque havia uma alegria proposta para ele. Eu estava pensando aqui comigo, tantas coisas aconteceram essa semana comigo, torci o braço, corri de um lado para o outro, todo atarefado. Aí recebemos também a família do Afeganistão, que, glória a Deus, está num processo aí e acumulou tantas coisas, mas a palavra de Deus diz que a tribulação presente não há de se comparar com a glória que nos há de ser revelada. Amém, irmãos? E eu creio que isso estava no coração de Jesus, tem que estar no teu coração e no meu coração. Com as lutas, viu, Alain? As lutas, as dificuldades que nós passamos nesse mundo, diz que não se compara com aquilo que está no porvir, que está preparado para aqueles que perseveram com Cristo. E aqui, esse texto está dizendo que existe uma carreira proposta para cada um de nós, que ainda estamos vivos. A carreira começou quando eu me converti a Cristo, quando você se converteu, recebeu o novo de Deus. A partir desse momento começou uma carreira que Deus propôs para nós trilharmos ela. Então existe uma carreira para cada um de nós nesse mundo, e nessa carreira nós precisamos avançar, irmãos. Amém ou não? Eu lembro de um supervisor que eu tinha, questão de promoção na empresa, no trabalho, falou assim: se você ficar aí estagnado, parado, você vai ficar sentado aqui, porque a vida ela é uma escada, ó. Enquanto você senta, o outro subiu, passou na tua frente, está lá em cima e você está lá embaixo. E a nossa vida cristã também é assim. A estagnação, ela faz isso, e muitas pessoas vêm, se convertem, daqui a pouco eles estão lá, mais próximos de Cristo, mais íntimos do Senhor, enquanto que a gente fica ali estagnado. Mas Deus não quer isso para nós. Existe uma carreira proposta, que diz a palavra aqui, que nós precisamos correr com perseverança. A gente fala até de caminhar, eu estou caminhando aqui, caminhando ali, mas na verdade, a carreira, irmãos, essa carreira que nos está proposta, é para nós corrermos. Amém? Se correr, fala de estar apressado. E Deus, Ele propôs isso para nós. Então, nada de ficar parado, nada de ficar estagnado, nada de ficar andando de qualquer jeito. Nós precisamos correr, avançar nessa carreira que o Senhor nos propôs. E para correr, irmãos, essa carreira, nós precisamos nos despojar ou desembaraçar de todo o peso e também do pecado. É o pecado que produz o peso. Então, ele está dizendo aqui que nós devemos desembaraçar de todo o peso e pecado que de perto nos assedia. Porque, irmãos, o que eu tenho refletido é que muitas vezes nós queremos correr ou avançar na nossa trajetória, na nossa caminhada, carregando um fardo pesado. Não é verdade, irmãos? Muitos de nós não percebemos, talvez, que isso vai impedir de nós avançarmos, de nós crescermos. Por isso que está dizendo que nós precisamos desembaraçar de todo o peso e do pecado e correr. Não adianta ninguém querer correr com peso. Por isso que Jesus chama: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então nós precisamos avançar, deixar essas coisas de lado. E aqui, irmãos, eu quero colocar 3 conselhos que podem nos ajudar a sair dessa estagnação. O primeiro do conselho que já vem aqui é um conselho muito simples de entender. O primeiro conselho é que nós precisamos aprender a tomar decisões. Amém ou não?
Decisões, mas só que essas decisões que nós devemos aprender a tomar é em Deus. Decisões em Deus. Existem decisões que nós tomamos em nós mesmos. E essas a gente vai se embaraçar, a gente vai trazer peso para nós. Mas o que nós precisamos aprender é tomar decisões, e as decisões em Deus. Por isso que diz que nós temos que aprender a tomar decisões em Deus. O Senhor tem uma palavra forte, irmãos, para os sacerdotes do Antigo Testamento, no livro de Malaquias, capítulo 2. Depois você pode ler o contexto da mensagem, vou ler 12 versículos aqui, eu vou avançando aqui por causa do horário, mas diz que Malaquias 2, Malaquias capítulo 2, versículo 1 e 2, Deus se dirige aos sacerdotes que não tomavam as decisões. Esses sacerdotes sabiam o que deviam fazer, mas não faziam. Interessante, negão, o último livro do Antigo Testamento, e Deus traz aqui uma repreensão, dizendo: agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se não ouvirdes, se não propuserdes no coração, ou se não decidirem no coração, dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós maldição, amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes no coração. Essa palavra é muito dura, é muito forte. Que Deus está falando com os sacerdotes. O que é o sacerdote? O sacerdote é aquele que intercede entre o homem e Deus, né? É um canal de Deus, para ensinar as verdades de Deus, para instruir o povo de Deus. Esses sacerdotes que estão falando aqui de Malaquias, Deus, no contexto, vai dizer que eles tomavam decisões parciais. Eles faziam o povo pecar, porque não falavam a verdade e não faziam o que Deus havia mandado falarem. Interessante, né, irmãos? É bom a gente comparar essas coisas, porque cada um de nós, principalmente maridos, somos sacerdotes na nossa casa. A palavra é forte e Deus faz advertência ao sacerdote, dizendo: se vocês não propuserem ou não decidirem no coração. A questão aqui é que os sacerdotes sabiam muito bem o que Deus queria que eles fizessem, mas eles não tomavam decisão de fazer. E essa decisão de fazer o que Deus quer que façamos deve ser uma decisão que partir do nosso coração. Porque, irmãos, é muito fácil alguém mandar eu fazer alguma coisa e eu querer obedecer a pessoa, mas, na verdade, primeiramente, tem que cair dentro do meu coração. E é isso que Deus está repreendendo esses sacerdotes, porque eles não propunham no coração em honrar o nome do Senhor, fazendo aquilo que deveriam fazer. Quando tomamos decisões em Deus, elas podem mudar o presente e o futuro. Amém, irmãos? As decisões em Deus, elas mudam o nosso presente e nosso futuro e nos libertar daquilo que nos impede de crescer. E essas decisões, elas são tomadas pela fé. E quando tomamos, ela nos faz ver coisas novas na nossa vida. Temos exemplo aqui de Abraão, irmãos. Abraão tomou decisões em Deus, e você conhece a história de Abraão. No capítulo 12 de Gênesis, Deus deu uma ordem para Abraão. Disse para ele: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar onde eu te mostrarei, e de ti farei uma grande nação. Abraão saiu pela fé, obedeceu a Deus, tomou a decisão. Talvez Abraão estava ali, muito acomodado na casa do seu pai, tinha tudo que precisava, estava ali com ele, mas ele precisou tomar uma decisão. Porque Deus falou com ele, e a decisão que ele tomou começou a mudar toda a sua vida. Abraão começou a ver coisas novas acontecendo na sua vida. Peregrinou para uma terra que não conhecia e não sabia. Talvez havia incerteza no seu coração, mas aquilo que estava depositado lá dentro
da confiança que ele tinha de que Deus era poderoso para fazer aquilo que prometeu, como nós ouvimos aqui Deus falando. Ele não duvidou, irmãos. Ele obedeceu a Deus. Coisas novas aconteceram na sua vida. Até mesmo o nome dele, Deus mudou. Abrão era o nome dele. Abrão significa pai exaltado. Abraão significa pai de multidões. Havia algo grande e tremendo que Deus queria fazer através daquele homem, irmãos, e olha só, talvez, se você comparar a tua vida, ou a minha vida, talvez, com Abraão, as atitudes, eu sei que muitas pessoas usam esse texto aqui, de sai da tua terra, da tua parentela, para sair, para mudar de igreja, de um lado para o outro. Irmãos, não faça isso. Presta atenção, decisão do coração. É fácil falar que Deus falou para me sair daqui e para ali, mas passar por que Abraão passou, talvez a pessoa não queira, ou nós não queremos, sem acusação, sem peso a ninguém, mas é um alerta só para que nós tomemos decisão em Deus. E você vai entender o que eu estou falando. Um homem de 100 anos teve um filho. A gente está aqui com nossos 60 e 70, né, negão? Já está cheio de dor, imagina. Abraão teve uma descendência. A palavra diz de um já amortecido, um homem de idade. Deus fez nascer uma nação, porque Deus tem coisas grandes. Irmão, se você toma a decisão em Deus, Deus vai fazer você ver coisas novas acontecendo na tua vida. Coisas grandes e tremendas, coisas que você não sabe, Deus fará acontecer. Mas precisa ser decisão em Deus. E decisão em Deus se toma no coração. Não faça nada que as pessoas mandem fazer. Faça o que você ouviu de Deus, para que você faça. Temos também aqui exemplo de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Em vários episódios da vida de Davi, Davi tomou decisões certas, porque foram decisões tomadas em Deus. A gente sabe que Davi, um homem como nós, ele pecou, né? Ele pecou feio. Veio consequências para a sua vida, mas ele é um homem segundo o coração de Deus, porque até no momento que ele pecou, ele soube o caminho do arrependimento. Amém, irmãos? E nós precisamos conhecer, essas são decisões em Deus. Um dia o Reginaldo foi usado por Deus aqui, nós estávamos falando sobre que Deus é bom, e diz a palavra que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Você vê que nem se arrepender, né, mas se nós conhecemos e temos intimidade com Deus para tomar as decisões certas, a gente vai saber o caminho do arrependimento. E Davi pecou, e pecou feio, podia pôr tudo a perder, mas ele soube o lugar do arrependimento. E olha só o que ele declara no Salmo 51, no meio do Salmo mais ou menos, ele diz assim: Senhor, Tu não te agradas em sacrifícios, senão eu te daria. Tu não te deleitas em holocausto. O sacrifício para Deus são espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, arrependido, Tu não desprezarás. Que irmão precioso, que revelação, irmãos. Já parou para pensar? Eu fico impressionado, se você ler a história de Davi, não tem tempo de a gente falar sobre isso, mas tem vários episódios que me chamam a atenção, porque Davi lutou contra um gigante, um jovem, que nem corpo, talvez, físico tinha, porque a armadura que queria colocar nele não servia. Mas havia ali um exército de valentes de Israel, pessoas ali acostumadas à batalha, a deparar com exércitos em guerra, e esses homens estavam todos amedrontados por causa de um gigante que afrontava o exército do Deus vivo.
Davi se levantou e achou um absurdo e disse: quem é este que afronta o exército do Deus vivo? Davi tomou a decisão em Deus. Presta atenção, irmãos. Ele não se amedrontou pelo tamanho do gigante. Ele tomou decisão em Deus e, de uma simplicidade, ele enfrentou aquele gigante e derrotou. E aí fica de exemplo para nós. Porque nós também deparamos, talvez, eu e você deparamos com gigantes na nossa vida, né? Que muitas vezes nos dá medo, e medo de tomar decisões em Deus. E por isso que a gente acaba regredindo ou estagnado. Mas olha só, tomar decisão em Deus é mais ou menos isso aqui. Davi, certa vez, o exército filisteu estava fechando as portas da cidade de Jerusalém, onde tinha uma fonte de água. E Davi estava do outro lado e ele suspirou, diz a palavra, segundo Samuel, fala que ele suspirou e disse em voz alta: quem me dera beber um pouco da água da fonte da porta de Jerusalém. 3 valentes ouviram, correram lá, entraram escondidos no meio do exército, foi lá, pegou água e trouxe para Davi e deu para ele. Davi, quando viu aquilo, o coração dele se moveu. E ele se lembrou do Senhor. E disse: quem sou eu para beber o sangue desses homens que foram arriscar sua vida para pegar essa água? Diz que ele derramou como libação, como sacrifício, oferta a Deus. Que coração, irmãos. Que decisão. Talvez eu beberia. Falta de discernimento, talvez, beberíamos. Olha outra coisa. Luiz estava falando aqui da dízimos e ofertas. Davi pecou fazendo censo em Israel. Tudo eu estou falando decisões do coração, irmãos. O censo em Israel. Deus mandou ele escolher. Escolhe 3 coisas, é isso? Cair na mão do inimigo, morrer de peste, é isso? Morrer de fome ou peste. Ele respondeu para o Senhor: caia eu nas mãos de Deus, porque muitas são as suas misericórdias, mas não caia eu na mão dos homens. Irmãos, é isso que Deus quer que nós sejamos. Decisões do coração. E não parou por aí. Deus perdoou ele, falou bem assim: vai lá, o Gade, né, o sacerdote foi lá, falou bem assim: ó, Deus diz para você oferecer um sacrifício em tal lugar para cessar a peste. Ele foi, e era num campo de Araúna. Ele chegou lá, quando Araúna viu o rei chegando, se curvou diante dele: que o rei quer? O rei falou para ele bem assim: eu quero o campo para oferecer o sacrifício a Deus. Araúna falou assim: o rei tem tudo nas suas mãos, está aí o boi, está aí a lenha, o que mais? Está aí a terra, é toda tua, pode ofertar, fazer a sua oferta, seu sacrifício. Ele falou: não oferecerei sacrifício que não me custe. Amém? Então, irmãos, atitude do coração. É isso que Deus quer que nós façamos. Interessante que nos Salmos, Salmo 34, Davi diz assim: bendirei ao Senhor em todo tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios, gloriar-se-á no Senhor minha alma, os humildes ouvirão e se alegrarão. Chamou a atenção aqui
que ele fala que ele bendirá ao Senhor em todo tempo, uma decisão do coração. Em todo momento, dar honra a Deus. Quantos querem tomar decisões do coração? Deus vai te fazer ver coisas novas. Amém, irmãos? Segundo conselho aqui, a luz é a primeira decisão em Deus a ser tomada. Decisões em Deus, a decisão que parte do coração. Porque o próprio Deus toma a decisão, irmãos. Ele estabeleceu a luz como um princípio para criar todas as coisas. Gênesis 1, no começo da Bíblia, diz que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa. Por isso, Deus fez separação entre luz e trevas. Então a luz, ela é a base para que nós possamos sair de toda a estagnação. É a primeira decisão que deve partir do coração para nós tomarmos, para poder ser livre de todo o peso e de todo o fardo, porque é interessante saber, irmão, que Deus decidiu criar todas as coisas, mas Ele criou a luz como um princípio para mudar o caos da terra, que havia na terra. E não é diferente conosco, porque se a nossa vida está um caos, ou se tem algo ainda mal resolvido em nós, nós precisamos da luz. Para sair os fardos da nossa vida, para nós sairmos do embaraço e do pecado, nós precisamos que haja luz na nossa vida. Amém, irmãos? Porque só a luz pode transformar o caos que há na vida do ser humano. É interessante aqui que diz que a terra era sem forma e vazia. Alguém que está em trevas, um perigo que todos nós corremos, irmãos, eu, você, qualquer pessoa corre esse perigo, porque se houver trevas, a nossa vida fica vazia e sem forma. E por isso que Deus fez separação entre luz e trevas, porque a luz não tem comunhão com as trevas. As trevas não têm comunhão com a luz. E é o motivo da estagnação e do retrocesso de muitas pessoas. E nós também corremos esse risco. Eu corro esse risco, qualquer um de nós que somos seres humanos corremos esse risco e precisamos nos livrar disso. Não permitir isso e tomar decisões em Deus, porque as decisões em Deus faz tudo novo na nossa vida. Amém, irmãos? E nós vamos conseguir caminhar. A partir dessa decisão importante, Deus pode mudar o caos da nossa vida. Se nós deixarmos a luz entrar no nosso coração, Deus fará nos avançar na nossa carreira. Nós estaremos livres de todo o peso e podemos correr, podemos crescer, caminhar a carreira que nos está proposta. A luz, ela é boa e nos ajuda a desembaraçar do pecado que nos assedia. E nós precisamos dela. Eu quero falar aqui rapidamente, citar aqui rapidamente uma cultura diabólica que leva o homem e a mulher a serem indecisos. Ao contrário da decisão, é a indecisão. E isso o diabo quer fazer com a vida de qualquer pessoa. Quer criar pessoas indecisas. Porque o diabo, ele quer que eu seja um indeciso em tomar decisões em Deus. Que agora a gente conhece que são decisões do coração. Sabe por quê, irmãos? Toda decisão em Deus que nós tomamos exige renúncia. Sabia disso? Tudo aquilo que não exige renúncia, tudo aquilo que agrada a nossa alma, são decisões humanas. Mas decisões em Deus exige renúncia. Então, sempre há uma troca. Mas a gente sabe que isso é para o nosso crescimento e amadurecimento, e é para coisa boa. Então, o diabo quer que nós sejamos um indeciso em tomar decisões em Deus.
O diabo quer que você seja um indeciso em relação a atuar como um membro no corpo de Cristo. O diabo também quer que você seja um indeciso e coloque desculpas quanto a se comprometer com a obra do Senhor. Presta atenção, irmãos. Satanás, ele quer que eu seja um indeciso quanto ao cuidado da minha família, para que eu jamais seja um sacerdote na minha casa. Isso é uma coisa terrível, porque quando eu não sou sacerdote em casa, que Deus tenha misericórdia de mim, a sobrecarga vem sobre a esposa. E o diabo quer fazer isso. Ele quer que eu seja um indeciso quanto ao cuidado da minha família. Ele quer que eu seja um indeciso quanto a amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Quer que eu seja indeciso sobre tornar, no caso da mulher, submissa ao marido. Satanás quer que você seja um indeciso quanto ao pecado, para que você nunca decida cortar definitivamente com o pecado. Já pensou nisso? Ele quer que você seja um indeciso quanto ao arrependimento, que você se arrependa apenas com um leve peso de consciência e depois você volte a ser a mesma pessoa. Quer que você seja um indeciso quanto às coisas materiais, porque, irmãos, as coisas materiais, às vezes, elas tomam conta da nossa vida e a gente perde até o sono e fica cheio de estresse, cheio de depressão, ansiedade. Tudo isso só acontece porque não há decisões tomadas em Deus. Amém? Se nós tomarmos decisões em Deus, essas coisas estaremos livres dela. Quantos querem aqui tomar decisões em Deus, irmãos? Aleluia. Essa capacidade que nós temos de não tomar decisões, incapacidade, na verdade, né? Não tomar decisões de Deus, nos leva à sobrecarga. Se você é alguém que tem sobrecarga na sua vida, estresse, desânimo, peso, precisa avaliar a decisão que você tem tomado. Atrasar decisões é acumular problemas. Também deixar os outros tomar decisões por nós não funciona. E Tiago aponta aqui, em Tiago 1,8, aponta quem são, como são os indecisos. Tiago 1,8 diz assim, que o homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Indeciso é uma pessoa de ânimo dobre, inconstante em tomar decisões. E isso não permite que nós chegamos à maturidade. Os indecisos desenvolvem vocabulário de incertezas também. Acontece isso quando você se depara com uma decisão importante a ser tomada. Às vezes vem a palavra lá, talvez, né, quem sabe, ou estou aguardando, estou orando um pouco mais. Isso é porque tem incerteza na decisão na qual você precisa tomar. Na verdade, você sabe o que deve fazer, mas não faz. Isso pode passar comigo também. O mesmo conflito. E a gente sabe que Jesus, ele declarou que a palavra do cristão, ele deve ser sensível e ter palavras bem definidas, né? Sim, sim, não, não, porque passar disso vem do maligno e nós já sabemos isso. Último conselho aqui para nós finalizarmos. As decisões tomadas em Deus nos levam a crescer na fé, a amadurecer. Hebreus 10:35 diz que nós não devemos abandonar a nossa confiança, porque ela tem grande galardão e, com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, nele não se compraz minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Se
eu e você retrocedermos, Deus não tem prazer algum nisso. Então nós precisamos tomar decisões certas para nós amadurecermos. É interessante esse texto, irmãos, porque ele diz que primeiramente eu tenho que fazer a vontade de Deus para depois alcançar a promessa. Muitos de nós, talvez, temos a consciência, talvez o engano, né, de pensar que as coisas, as bênçãos, elas nos alcançam sem antes nós obedecermos. Nós precisamos fazer a vontade de Deus, ou pelo menos crer, irmãos. Ter fé, Hebreus 10, 35, em diante, até o 39. Então, presta atenção, quantos querem a bênção aqui? Nem todos querem. Quantos querem ser abençoados aqui, irmãos? Aleluia! Então, precisa, primeiramente, fazer a vontade de Deus. E nós vamos alcançar. Deus tem prazer em abençoar seus filhos. E o texto diz que nós necessitamos de perseverança para alcançarmos essa promessa. Todos nós queremos alcançar, mas isso só é possível depois de fazermos a vontade de Deus. Quando eu me converti, tomei uma decisão em Deus. E essa decisão mudou minha vida. Eu creio que você também. Quantos aqui são de Cristo, decidiram por Cristo, foram batizados? Irmãos, a melhor decisão que você pode ter tomado na tua vida. Porque essa promessa, tu vê aqui, obedeceu, tem a promessa. Então, quando nós nos convertemos, é certo, irmãos, que coisas novas começam a acontecer na nossa vida. Eu queria converter o mundo. Eu queria falar de Jesus para todas as pessoas. Eu não tinha mais vergonha de nada, de falar de Cristo. Onde eu trabalhava, as pessoas que me conheciam ficavam até... A gente quer converter todo mundo, se torna até chato, né, irmãos? Mas essa intensidade, ela deve permanecer. No decorrer da minha caminhada, ou talvez você pode analisar a tua vida também, a gente vai conhecendo mais as coisas de Deus, não é verdade, irmãos? Nós vamos sabendo que os mandamentos, eles devem ter seguidos, e a gente vê quanta coisa. Nós cantamos aqui sobre lavar nossas vestiduras, ser vestiduras brancas, aguardar a vinda do Senhor, viver em santidade. Essas coisas são decisões que devem ser tomadas no coração. Aí é que vem o conflito da nossa vida, e decisões que nós precisamos tomar, e não pode ser parcial. E nós não podemos tomar decisões parciais, como os sacerdotes ali do Antigo Testamento, de Malaquias. Nós temos que viver a verdade, e isso daí, irmãos, eu estou falando de mim mesmo. Muitas das vezes, essas decisões que nós tomamos, elas doem em nós. Muitas delas trazem consequências, mas são coisas boas que nós vamos experimentar depois, irmãos, porque vai haver cura na nossa vida. Amém, irmãos? Deus vai nos tirar de toda a estagnação se nós tomarmos a decisão nele. Se nós avançarmos e corrermos com perseverança essa carreira. Não vou dizer para vocês que é fácil tomar, porque todos nós somos iguais, irmãos, somos seres humanos, temos vontade, temos emoções, temos sentimentos, temos desejo no nosso coração. O pecado de perto ele nos assedia continuamente na nossa vida. Mas a decisão daquele que toma a decisão certa de fugir dessas coisas, de renunciar, isso vai crescer na fé. Amém, irmãos? Por isso que o cântico lá diz que cada vez que a minha fé é provada, são provas que vêm na nossa vida. Cada vez que minha fé é provada, Deus me dá a chance de o quê? Crescer um pouco mais. Amadurecer. Mas as decisões têm que ser do coração. O profeta diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra para buscar aquele cujo coração. Olha o mandamento do Senhor: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, que está relacionado com o coração.
Deus não quer nada parcial, Deus quer integral. Amém ou não? É isso, irmãos. Decisão. Depende de mim e de você. Oi. Aleluia. Está escrito aqui. Tu andou vendo aqui, né? Mas o Espírito que está em você viu. Daniel 1:8 diz que Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Um jovem. Decisão do quê? Do coração. Alguém mandou ele fazer? A decisão que ele tomou. Decisão foi errada? O que aconteceu com ele? Foi exaltado. Colocado numa posição de destaque naquela nação da Babilônia. Agora você falava assim, diz que Daniel decidiu não se contaminar. Mas o que é que contamina? O que é que pode me contaminar ou te contaminar? Muitas coisas, irmãos. Eu vou citar uma aqui, está na tua mão, que você pode viajar para onde você quiser com ele. Meu não está aqui. Glória a Deus que está aqui, meu Deus. Perdão. Mas aqui você vê, tem coisa boa. A decisão é tua. Amém ou não? Ou você toma a decisão certa em Deus de não viajar por coisas que contaminam. Agora também não é certo ele ser o centro da minha atenção do que o meu Senhor, ou mais tempo com ele do que com Cristo. Entendeu, irmãos? Eu não tenho tempo de meditar na palavra, não tenho tempo de me santificar, mas eu tenho tempo de... São coisas, irmãos, sem acusação, porque eu sou igualzinho a você. O mesmo conflito também está aqui. Se eu não me cuidar, se eu não abrir meus olhos, por isso que eu falei para vocês, eu tenho refletido nisso. Porque enquanto Deus abre os nossos olhos, a gente precisa atender. Como ele disse ali para o profeta, para os profetas, dos sacerdotes do Antigo Testamento, dar honra ao nome do Senhor. Sabe como que dar honra ao nome do Senhor? Às vezes fala assim, Senhor, eu te louvo. Não, obedece. Você está dando honra a Deus. Amém? Cada obediência minha a Deus é honra a Deus. Dar glória a Deus quando eu obedeço, quando você obedece. Então Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Olha só, irmãos, que decisão linda que nós podemos tomar. Agora vamos na prática aqui. Quantos querem praticar aqui a palavra de Deus, ou ver quais decisões que precisamos tomar em Deus? Olha só, está aqui em Colossenses 3, 12, 14, que você conhece, é texto da nossa catequese, diz assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós, e acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo de toda a perfeição. Que maravilha, né, irmãos? Mas que grande decisão que eu tenho que tomar diante dessa palavra. Sabe por quê? Porque está dizendo aqui que eu decido, eu tenho que decidir. Presta atenção, irmãos. Eu tenho que tomar uma decisão do coração. E essa decisão do coração é a decisão em Deus. De me revestir como um eleito de Deus. Amém ou não? Quantos aqui querem revestir como eleitos de Deus? Sabe o que é isso, irmãos? Eleito, escolhido. Você foi escolhido a dedo.
É aquele ali, ó. Você foi escolhido para ser um eleito de Deus e deve se portar como tal. Se não me engano, é Tito que fala que a graça se manifestou salvadora a todo homem, para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste presente século justa, sensata e piedosamente, aguardando a manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se entregou por todos nós, para remir um povo eleito, exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Que decisão que eu tenho que tomar, irmãos. Aguardar a manifestação do meu grande Deus. Quantos estão aguardando aqui a manifestação do Senhor, irmãos, que virá nesses céus e todo olho verá? Todos nós haveremos de prestar conta com Ele. Até um ímpio, eu ouvi falando esses dias aí, vocês vão saber quem é, não vou citar aqui, porque é época de eleição. Ele disse assim, para o repórter, falou bem assim: fica correndo atrás de dinheiro. Quando você morrer, você não vai levar. O que você vai levar é aquilo que você fez aqui, você vai se apresentar diante do Criador. O máximo que o dinheiro pode comprar para você, quando você morrer, é um bom forno para você ser cremado. Mas é isso, é verdade. Saiu da boca de um ímpio. Por isso, irmãos, nós precisamos revestir como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de mansidão, de longanimidade, suportando um ao outro. Essa palavra suportando é bom explicar, porque senão você vai falar assim, aquele infeliz ali, eu tenho que suportar ele. Não, não é. Sabe o que é suportar, irmãos? É carregar no ombro. Você se tornar um suporte para a pessoa está mancando, cansada, você põe o ombro e leva ela. É isso, suportando um ao outro em amor. E essa decisão é grande, que eu preciso tomar em Deus. Significa que eu tenho que decidir e não guardar ressentimentos no meu coração, decidir amar meus irmãos, mesmo que eu não seja amado, decidir perdoar aquele que me fere, decidir não ficar enfermo de angústia por causa de alguma afronta que eu receber. Quantos querem tomar essa decisão, irmãos? É a vida da igreja. Por isso que está dizendo, assim diz o Senhor, que você tem que lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. As vestiduras são as obras dos santos. A obra que você pratica, diz o Senhor. Alvejar no sangue do Cordeiro. Tornar as suas vestes brancas. Os atos de justiça do justo. Assim diz o Senhor. Para mim também. É uma revolução dentro de nós, que Deus quer fazer. Mas são decisões em Deus que nós temos que tomar, que nos levarão a crescer e avançar e correr a carreira que o Senhor nos propôs. Amém, irmãos? Duas coisas que surgem no nosso pensamento que nós devemos tomar cuidado. Pode estar surgindo no teu ou no meu. Não perceber que eu estou estagnado. Achar que tudo está certo na minha vida. Nem tudo está certo na minha vida. Tanta coisa que precisa ser corrigida. Por isso eu desejo. Segunda aqui é não começar a defender a minha estagnação. Dizer que certas coisas não me atrapalham.
A Bíblia nos dá um recurso para aprendermos a tomar decisão. 1 Coríntios 6,12, para terminar esse texto aqui, diz assim que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma delas. Amém? Ou não? Esse texto é interessante, porque tem bastante coisa que não está escrito na Bíblia, né, irmãos? Não está escrito na Bíblia que é, vamos ver aqui, uma coisa absurda. Não está escrito que o mandamento não é proibido fumar. Não está escrito, não? Está ou não? Não está. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Decisão do coração. Está escrito na Bíblia, é proibido escutar música do mundo, mundana, né? Não está escrito. Faça tatuagem. Não está escrito. Mas são coisas que não são lícitas. Mas também, se fizerem, não vai afetar, talvez, a minha vida. Estou falando de mim. Mas não é lícito. Não vamos entrar mais em detalhes, né? Todas as coisas são lícitas. Isso é um filtro para nós, sabia? É um filtro para a gente poder, diante de Deus, manter as decisões corretas, que agradam ao Senhor. Amém, irmãos? Tem outro aqui dizendo que nem todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Significa que as decisões que eu vou tomar devem servir para edificação, para aqueles que estão na nossa casa e também na igreja. Judas 24 diz: ora, aquele que é poderoso para guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Tropeços é pecado, está dizendo que ele é poderoso para nos livrar do tropeço. E alguns não tomam decisões, porque pode pensar que tem muitas, como eu, tem muitas decisões a ser tomadas. Talvez você diga no seu coração: eu não sei se eu vou conseguir, ou são muitas coisas. Não, irmãos, uma só, vai por partes. Você vai conseguir. Amém? Por quê? A boa notícia é que Ele é poderoso para te guardar de tropeço. Amém? A palavra diz que Deus firma os passos do homem bom. Eu amo esse versículo. Não que eu seja bom, mas o bom habita em mim e habita em você também. Amém? É Ele que nos transforma. Por isso, quando nós temos o Espírito Santo, quando nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, tudo muda na nossa vida, irmãos. Os olhos de Deus para você é em Cristo. Mas isso não quer dizer que você pode viver de qualquer forma, eu posso viver de qualquer forma, não. Mas que você está selado pelo Espírito Santo e que você é uma joia preciosa de Deus e que os olhos de Deus estão sobre você e que você pode ser suprido em tudo na sua vida. Isso é verdade. É verdade que Deus te sustenta, que Deus te segura pela mão, que Deus te ampara, que Deus te protege, que Deus é uma fortaleza na tua vida. Tudo isso é verdade. E Ele firma os seus passos. E no seu caminho Ele se compraz. Por isso que está escrito assim, que se cair, se tropeçar, não vai ficar prostrado. Amém? Deus vai dar a mão, estender as mãos e vai te levantar. Quantas vezes Deus me levantou, irmãos? Quantas vezes Deus me levantou? E levantado tanta gente no meio da igreja, e Deus quer levantar, Ele quer colocar você no lugar de destaque. Você não pode ficar em qualquer posição, a posição tua é em Cristo, assentado nos lugares celestiais, acima de tudo e de todos. O diabo está debaixo dos teus pés. Essas coisas que nós falamos, dessa
cultura diabólica só acontece se você não discernir, porque Deus, Ele tem dado espírito de sabedoria, de revelação do pleno conhecimento dEle para você e para mim. E nós precisamos estar atentos, ajudarmos uns aos outros, amarmos, sermos mais intensos na obra do Senhor, buscarmos fazer a vontade de Deus, deixarmos de lado as coisas que nos atrapalham, como ressentimento, como falta de relacionamento, né? Eu não gosto muito dessa palavra relacionamento, porque se relaciona com um monte de gente no mundo, mas aqui é comunhão. É uma palavra mais forte. Eu tenho comunhão com o meu irmão. É diferente de eu ter um relacionamento. É superficial o relacionamento, comunhão. Nós lixamos, mas a gente se lapidar e continuar, se eu errar, se ele errar, não guardar ressentimento, compreender, nós precisamos de todas as pessoas, todas são importantes. E nós queremos avançar, amém? Deus quer fazer com que você corra. Você não vai só caminhar, você vai correr a carreira que está proposta, em nome de Jesus. Para finalizar aqui, ó, diz aqui, um irmão muito querido me mandou uma mensagem que eu me lembrei agora, de manhã, eu estava meditando nessa palavra aqui, e aí veio essa mensagem para mim aqui, eu fiquei muito feliz, porque ele disse assim, bom dia, Mateus 5, 9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aí o irmão disse assim, vamos viver assim? Eu já pensei, meu Deus, que decisão. Nesse momento em que muitos causam e promovem divisão, vamos contribuir para uma mentalidade de paz. Vamos trabalhar juntos para promover a paz verdadeira que está em Cristo Jesus. Aleluia. Remover o espírito de guerra e divisão, agressão física, mental, espiritual, sobretudo colocar em evidência aquilo que nos une, que é a nossa fé em Cristo Jesus.